que a placa R27 indica? Na verdade, a placa de regulamentação, que é a placa R, né, essa aqui, ela tem a função de regulamentar e não de indicar. Quem indica é a placa indicativa. Poderia ter usado aqui o que a placa R27 sinaliza. Ficaria melhor, mais adequado na pergunta. Mas enfim, vamos lá. Essa placa significa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita, ou seja, na faixa mais à direita. E é isso que está na letra B aqui, ó. Ônibus, caminhões, só faltou veículos de grande porte para bater exatamente com o significado dela. Diz que esses veículos devem manter-se na faixa da direita. B de bola, essa é a resposta. O que indica a placa de código R36B? Essa placa aqui, ó. Eu estou vendo um pedestre à esquerda, esse aqui é o lado esquerdo, certo? Esse aqui, do lado direito, eu estou vendo um ciclista e no meio uma divisão. O que essa placa representa para a gente? É que os ciclistas devem ocupar todo o espaço? Não, eu estou vendo aqui um espaço compartilhado, então não pode ser. Aqui embaixo, para a gente ir eliminando, né? A gente está vendo aqui, ó, é proibido para ciclistas o trânsito. Não é proibido porque essa placa não tem aquela tarja proibitiva. Aprenda a identificar isso, tá? Vai acontecer a proibição quando tiver essa tarja proibitiva. Se não tem a tarja proibitiva, ela não proíbe nada. Já vou eliminar. Letra B, que a via é exclusiva para pedestres. Exclusiva quer dizer só pode pedestre circular ali. E não é o que a placa representa para nós. Ela está mostrando aqui uma circulação compartilhada. Tem pedestre e tem ciclista. Então, não é exclusivo, só pode ser a letra C. Que os pedestres devem circular à esquerda, isso mesmo, a pedestres à esquerda, e os ciclistas à direita. Exatamente, ciclista à direita. C, a resposta. O que o condutor deve fazer ao ver a placa A18? Essa placa aqui, ó. O significado dessa placa não é quebra-molas, tá? É saliência ou lombada. Preste atenção nisso, porque na prova pode vir perguntando o significado e colocar lá na letra A quebra-molas. Muita gente vai e marca quebra-mola. Não é quebra-mola, é saliência ou lombada. Esse é o nome técnico, nome chique do quebra-mola, vamos dizer assim. Buzinar para avisar pedestres, acelerar para não sentir o impacto, frear bruscamente em cima da lombada ou reduzir a velocidade para passar com segurança sobre a lombada. Letra D. Se tiver que chutar, usa a técnica do elefantinho. Alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, a maior zona, a destacada. Quando aparece essa alternativa muito maior do que as outras assim, eu chamo de elefantinho. E o elefantinho sempre vai ser 80% de chance dele ser a resposta. É claro que no caso dessa pergunta aqui está fácil. As outras alternativas ajudaram, né? Porque tem pouca relação aqui. Mas numa pergunta mais difícil, você usa a técnica do elefantinho. Ela pode ajudar a responder no chute. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que o motorista deve evitar dentro da rotatória sinalizada pela placa A12? Aqui tem uma placa de advertência, alertando você que você vai entrar ali num fluxo rotatório. E a questão está querendo saber o que você tem que evitar. Entrou nesse fluxo rotatório, dentro da rotatória, o que você tem que evitar? Paradas bruscas. O motorista ele precisa evitar paradas bruscas? Claro, isso em qualquer circunstância, não é só dentro de rotatória não. Então até aqui ok. E mudanças repentinas de faixa. Ele deve evitar ficar mudando de faixa de forma repentina, sem olhar, sem tomar o devido cuidado, sem sinalizar? Claro, ele também tem que evitar isso. Então a letra A está tudo certinho. Provavelmente vai ser essa a resposta. Ele deve evitar circular em baixa velocidade? Não, ele não vai evitar circular em baixa velocidade. Muito pelo contrário. Ele vai circular em baixa velocidade. Então ele não evita isso aqui não, tá? Ele deve evitar observar os espelhos retrovisores de forma alguma. Ele tem que olhar. Então isso aqui também não serve como resposta não. Ele deve evitar usar a seta? Não, gente, ele tem que usar a seta. Então isso aqui também não serve como resposta. Preste muita atenção que muita gente se enrola nessa pergunta, porque o evitar é o que ele não deve fazer.
E ele não deve circular em baixa velocidade? Ele não deve olhar os espelhos retrovisores? Ele não deve usar seta? Claro que isso aqui a gente não vai marcar. O que ele não deve fazer é paradas bruscas e mudanças repentinas de faixa, letra A. O que o motorista deve fazer ao ver a placa A35? Essa placa aqui, ó. O significado dessa placa é cuidado, animais. Pode ser que tenha animais de grande porte soltos nessa área. Então vai com cuidado. Reduzir a velocidade, lindo, até aqui, certinho. Ficar atento, lindo. A possíveis animais na via. Possível, não quer dizer que vai ter não, mas há a possibilidade, essa é a resposta. Desviar para o acostamento? Não tem nada aqui dizendo que você deve desviar pelo acostamento, a não ser que o animal estiver na pista e a única alternativa que você tiver for desviar pelo acostamento, mas não é o caso. Continuar na mesma velocidade? Se fosse para você continuar na mesma velocidade, não precisaria nem da placa, né? Usar a buzina para afastar os animais? Muita gente faz isso. Ele buzina para afastar um possível animal. O animal não responde a buzina, não. Tá? Dificilmente você vai conseguir lograr êxito. Gostou? Chique, né? Dificilmente você vai conseguir um resultado positivo. Agora ficou mais fácil. Usando a buzina em situações com animais, está fora, confirmada aí, letra A, a resposta. O que significa a placa R29? Essa placa aqui, ó. Eu estou vendo um pedestre e eu estou vendo uma tarja proibitiva. Essa tarja transversal aqui, ó, é o que eu chamo de tarja proibitiva. Tem que ter uma alternativa proibindo alguma coisa. A letra A fala obrigatória. Não é obrigatória, não. A letra B fala permitido. Não é permitido, não. É área de travessia de pedestres? Ou é proibida a circulação de pedestres? Proibida. Letra. Essa aqui eu eliminei, né? Eliminei. Essa aqui eu deixei em dúvida. E aí vim na letra D, porque fala proibida a circulação de pedestres. Estou vendo um pedestre e a tarja proibindo ele estar naquele local. Letra D de dado a resposta, questãozinha fácil. O que significa a placa A35? Essa placa aqui, ó, cuidado animais. Esse é o significado dela. Mas não parece que tem essa resposta entre as alternativas, não. Vamos ver. Que o motorista pode acelerar? Bom, se a placa está chamando a atenção, cuidado animais, ele não vai acelerar. Pode ser que tenha um animal no meio da pista ali. Colocar exclusivo para pastagem. Opa, ali é o lugar das vaquinhas, dos bois, dos cavalos pastarem, né? Então não pode o veículo circular por ali, não. Nem existe essa placa, gente. Que a via é fechada para veículos? Não. Nada a ver. A resposta é a letra D, ó, que pode haver animais de grande porte atravessando a pista. Às vezes não é nem atravessando, dentro da pista mesmo. E é claro que, além dessa possibilidade, pode haver a travessia de animais, porque às vezes tem propriedade rural e eles precisam atravessar a pista com esse animal ou com um grupo de animais ali, e então a placa já te alerta. Mas aí existe a possibilidade dessa placa ser utilizada até mesmo onde comumente acontece de animais estarem soltos na via, desacompanhados de um guia, inclusive, porque há o rompimento de cercas. Esses animais fogem do local onde deveriam ficar cercados ali e vão para a pista. Isso é muito comum em proximidades de cidades. Quando você está chegando numa cidade, principalmente cidade do interior, é muito comum de você encontrar animais que são usados para o trabalho cotidiano, soltos ali na via pública. Então, letra D de dado a resposta. Onde é mais comum encontrar a placa A31? Essa placa aqui. O que a gente está vendo aqui? Um tratorzinho, uma máquina agrícola, não é isso? Em estradas rurais, claro, porque trator faz serviço em área rural. Próximo a fazendas. Letra A, acho que é tranquilo. Centros urbanos? Pode até ser que a gente encontre. Mas aqui a questão está dizendo onde é mais comum. Se é uma máquina agrícola, é mais comum da gente encontrar em áreas rurais, próximas a fazendas, e não em centros urbanos. Em estacionamentos e túneis e viadutos não vai encontrar mesmo, porque esses veículos não circulam por essas áreas. Letra A. Onde geralmente é instalada a placa R29? É essa placa aqui, onde a gente tem um pedestre e uma tarja proibitiva. Em áreas escolares? Não, né, gente? Isso aqui, em áreas escolares, não faz sentido. A área escolar é o contrário. É uma área onde você vai ver aglomeração de pessoas, pedestres circulando por ali. Então a placa seria outra, seria aquela placa amarela com a criança segurando um caderninho e um adulto segurando a mão dessa criança. Área escolar, que é para o motorista passar devagar. Não essa aqui.
Em faixas de pedestre, quer dizer que o pedestre não pode transitar, atravessar na faixa, porque aqui é proibido? Não faz sentido. Em calçadas largas, ele não pode transitar pela calçada, também não faz sentido. Em pontes, viadutos, túneis e vias expressas. Nesses locais, é muito comum de se encontrar desse tipo de placa. Professor, quer dizer que o pedestre não pode atravessar sobre ponte? Pode. Estou falando em alguns casos, em algumas circunstâncias, onde não tem área destinada para o trânsito ou travessia de pedestres. Pontes, que eu estou dizendo, viadutos, túneis, vias expressas, aí eles não colocam essa placa. Letra D de dado a resposta. Paula dirige à noite. Quem que é Paula? Aí a pessoa fica, quem é essa Paula? Não importa, gente. Isso aqui é um personagem fictício que inventaram para colocar aqui nessa pergunta, tá? Você não precisa saber quem é a Paula, não. A Paula dirige à noite e passa por um bairro residencial. Qual que é a diferença de bairro residencial para bairro comercial? Comercial você vai encontrar comércios, indústrias. O residencial você não vai encontrar comércio e indústria, você vai encontrar casas, predominantemente. Com placa R20. Qual é a conduta correta? Aí a placa R20, estou vendo aqui perto de uma corneta, né? Isso aqui representa buzina ou qualquer outro dispositivo que emita sinal sonoro. E está dizendo que é proibido. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro na área onde tiver essa placa. Então, evitar buzinar, inclusive para cumprimentos. É muito comum a gente ver a pessoa usar a buzina para cumprimentar pessoas. Dá um toque e um tchauzinho, né? É errado. Se você usar a buzina nessa circunstância, você comete infração de trânsito, tá? Se um guarda de trânsito, alguém que estiver fiscalizando ali, flagrar você cometendo essa conduta, dê um toque na buzina e dê um tchauzinho, infração de trânsito, pode ser multado. Então já não pode mesmo. Pra cumprimentar os outros não pode em circunstância nenhuma, até onde não tem essa placa. Para o evitar abuzinar, cabe, porque a placa já proíbe, mas eu não diria nem evitar, é não buzinar. Porque não é evitar, não é não buzinar. A placa proíbe buzinar. Vamos deixar aqui um meio certo. Reduzir o som do veículo. Som não é sinal sonoro. Aqui está proibindo buzina ou sinal sonoro. Som não é usado para sinalizar nada no trânsito. Mas, de qualquer forma, se não pode buzinar, é porque é um local que requer silêncio, bairro residencial. Então, reduzir o som. Não que tenha relação com a placa, mas é bom senso, tá? Mas buzinar, se quiser, aí já não pode. Você não pode buzinar, é proibido. Usar a buzina curta para se anunciar. Tipo assim, estou chegando. Igual motoboy. Motoboy que é danado para fazer isso. Ele vai chegando na porta do prédio da casa já buzinando. Isso é errado, tá? Isso é infração de trânsito, dá multa. Pode não. Tocar a buzina em intervalos. De vez em quando você dá um toque na buzina. Não pode, é proibido buzinar. Ó. Proibido. Então aqui deveria ser proibido buzinar. Não é nem evitar, não é proibido. Ficou um meio certo, mas é a única que cabe. Letra A aí a resposta.